Estamos de volta com o programa Saúde em Foco de hoje. Estou com o Dr. Carlos Magno falando um pouquinho sobre puberdade precoce. E nós temos, antes de continuar o nosso assunto, doutor, uma visita ilustre. Seja bem-vinda. Obrigada. Hoje é dia das dicas da First, né? Você trouxe uma dica muito bacana hoje. Sim. Essa dica você vai poder usar não só quando você for fazer as pesquisas para comprar as suas passagens aéreas, como também tudo aquilo que você quer comprar pela internet, fazer pesquisa de preço ou até efetuar a compra. Você sabia que quando você faz a busca, né, pelo Google, o buscador que você usa, ele salva que você está interessado pelos cookies, né? Sim. E uma vez que você já está procurando, o navegador não vai mais abrir para você as mesmas ofertas, porque você está interessado, então você vai acabar comprando mesmo, tá? Então a sugestão é que você faça a busca pela guia anônima. A guia anônima, também, quando você às vezes faz buscas em outras máquinas, computador, laptop que não seja o seu. Sim. E já se preocupou de assim, nossa, vai ficar com as minhas informações? Também. Usa a guia anônima, que também resolve esse problema, ele não deixa nenhum rastro, não salva nenhuma informação tua, ok? E no caso das pesquisas de algo que você quer comprar, sempre vai ser como se fosse a primeira vez que você está procurando. Aí, o que se entende? Que como é a primeira vez você não está interessado, eu vou te mostrar o mais barato, porque eu quero que você compre agora, certo? Então, a dica é que você use pela guia anônima. Eu achei muito bacana porque eu de fato não sabia, né? Então, eu queria que você explicasse para os nossos telespectadores como que eles fazem para utilizar. Ok. Pelo computador é bem simples, né? Você tem lá, vamos supor que você use o Google Chrome, você clica com o botão direito, ele abre aquela janelinha que você vai escolher guia anônima, certo? É assim. Agora, se você está usando pelo celular, pelo smartphone, que é o mais comum hoje, né? Aí ele é só um pouquinho mais com detalhes, certo? Então você abriu lá o teu buscador e digitou o que você quer, por exemplo, ViajaNet, ok? Cliquei, ele vai abrir uma tela assim, certo? Que ele abriu a página que você pediu. Nesses 3 pontinhos você clica. Quando clicar nele, ele vai abrir essa tela e você escolhe para abrir no Chrome. Abriu no Chrome, ele vai abrir a tela no Chrome, você clica novamente nos 3 pontinhos e agora nova guia anônima. Aí pronto, você já está na guia anônima, no teu celular ou na máquina que você está utilizando. Que seria essa guia? Exato, ela fica toda escura, aparece aqui no canto esse ícone escrito anônimo. Então aqui aí você tem toda a liberdade de poder realmente conseguir encontrar as ofertas. Porque se você continuar buscando pelo navegador sem ser anônimo, ele já faz o teste. Começa a buscar algo e aí você procura na guia anônima e fora da guia anônima. É muito considerável a diferença de valores que você encontra. Lembrando a todos que a Patrícia é a proprietária da First Class, né? E que lá tem um método diferente, né, Patrícia? Sim, nós somos um estúdio, estamos há pouco mais de 6 anos no mercado, hoje somos 3 unidades. A gente já ajudou a milhares de pessoas a alcançar seus objetivos, realizar seus sonhos, economizando dinheiro, né? Como nós temos 7 idiomas e você aprende no seu ritmo, no seu interesse e o mais importante, com diversão. Muito bem, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Doutora, então voltando agora para a puberdade precoce, né? Quando a gente saiu para o intervalo, no primeiro bloco, você comentou que existem as injeções, enfim, para dar uma segurada, né? Quando é identificado. É 100% necessário dar essa segurada? E por que precisa dar essa segurada, né? Então vamos lá, é extremamente necessário. Principalmente naqueles casos que são considerados anormais, né? Então, assim, tem algumas situações em que o médico vai apenas acompanhar, quando já está próximo ali dos 8 anos, que não vai ter tanta repercussão, isso tudo vai passar por uma avaliação médica, né? Então, salvo algumas exceções, onde você vai só fazer um acompanhamento, e em outras situações, na maioria, você vai ter que fazer esse bloqueio. Por que motivo? Primeiro, se você tiver alguma coisa externa, um tumor, alguma coisa, obviamente você vai ter que intervir, vai ter que retirar aquilo ali para que a criança possa se desenvolver de uma maneira saudável, né? Agora, se for esse caso em que você tem a puberdade precoce por outros motivos que não essas causas externas, por motivos ainda não tão compreendidos pela ativação precoce do eixo hormonal,
isso vai refletir muito na estatura final da criança. Por quê? Porque quando a criança entra na puberdade, ela tem aquele chamado estirão de crescimento. Então, se você não atinge essas fases no momento correto, a criança acaba crescendo antes do que deveria crescer e acaba se tornando um adulto com baixa estatura. Então, esse é um dos problemas, mas claro que tem outras coisas envolvidas. Por exemplo, se os pais não forem muito altos, a pessoa não vai ser muito alta, né? Então, tem toda essa questão genética envolvida. Mas um dos problemas seria a estatura final. O estirão de crescimento sendo mais precoce, a criança não irá crescer tanto quanto ela deveria crescer. Outros problemas seriam, por exemplo, os estigmas que isso traz, né? Então, às vezes a criança vai começar a ter odores, pelos que os coleguinhas da sala não têm, a primeira menstruação pode vir em um tempo inoportuno para a menina. Então, tudo isso, uma sexualidade já um pouco exagerada para uma idade que não deveria ter. Então, tudo isso acaba trazendo alguns estigmas para a criança, né? Então, a própria questão do bullying pode aparecer nessa relação, né? Principalmente em relação aos odores. Então, isso tudo tem esses problemas psicológicos, psicossociais, que também fazem parte desse problema da puberdade precoce, né? Então, se você não bloquear isso daí, se você não der uma segurada ou não fizer o acompanhamento correto dessa situação, a criança pode sofrer todas essas consequências. Muito bem. E pelo que você explicou, me corrija se eu estou errado, mas não existe nada para prevenir isso, ou existe? Então, o que se fala muito hoje em dia é dessa situação hormonal, em que você tem hormônio na comida, hormônio em várias coisas. Às vezes acontece algum acidente medicamentoso da criança ingerir anticoncepcionais, por exemplo, medicações dos pais que possuem hormônios. Então, isso aí pode ser evitado, né? Tentar a alimentação mais saudável possível, atividade física e evitar medicações, que a criança tenha contato com medicações que possuem hormônios. Tudo isso pode ser evitado, mas não tem como a gente prever, né? São muitas situações genéticas, situações às vezes externas que a gente não tem como prever. Mas aquilo que você puder fazer para ajudar, então, principalmente essa questão da alimentação, do exercício físico e de você evitar que a criança ingira medicamentos que contêm hormônios, já vai auxiliar bastante. Mas é difícil a gente prevenir, assim, sabe? Só é bom a gente ficar atento, porque geralmente a mãe e o pai têm que perceber esses sinais no filho ou na filha e levar essa criança para o médico para que ele possa estar fazendo toda essa avaliação diagnóstica, vendo se é algo, se tem alguma outra coisa, se dá para só acompanhar, se precisa de medicação. Então, o recado seria: não ache que é algo normal, né? Não ache que é alguma coisa normal que está acontecendo. Se você percebe que já tem pelos, já tem desenvolvimento de mamas, já teve às vezes a primeira menstruação, se o menino já teve aumento dos testículos, aumento do pênis numa idade que não é a adequada, leve no médico para que ele possa avaliar essa criança. Lembrando que a idade adequada é menos de 8 para as meninas? Acima de 8 anos para as meninas e acima de 9 anos para os meninos. Se for abaixo disso, é puberdade precoce. Muito bem. Doutor, então agora eu quero que você deixe para os nossos telespectadores a mensagem final deste programa. A mensagem que eu acho que é mais importante é que hoje em dia é algo que está muito na moda, a puberdade precoce, né? Por essas alterações do mundo moderno, às vezes a adição de alguma coisa na comida, essas coisas que a gente não entende muito bem, né? Que acabam afetando a população do mundo atual. É importante que os pais estejam atentos, porque isso pode ter repercussões importantes na vida do seu filho. Não só repercussões orgânicas, anatômicas, mas também repercussões psicossociais. Então é importante que você esteja atento a isso. E no primeiro sinal que você acha que está fora dessas faixas etárias que nós falamos aqui, leve seu filho ao médico, ao pediatra, para que ele possa avaliar de maneira adequada essa situação. Muito bem. Muito obrigado, doutor, pela participação. E obrigado a você, telespectador do programa Saúde em Foco, que está com a gente todos os dias aqui pela TVE, canal 58.1. Amanhã tem mais programa Saúde em Foco para vocês.